Olá, graça e paz, amém? Hoje eu quero falar sobre o juízo eterno como doutrina básica. O juízo eterno também é uma doutrina antiga na Bíblia, né? Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia, já falava e Jó já cria a respeito do juízo eterno. Em Jó capítulo 19, versículos 25 a 29, Jó diz: Pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me fortalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Então, Jó aqui ele está dizendo que vai haver um juízo. E ele não está, vamos dizer assim, preocupado com aquilo que pode acontecer com a carne ou com o corpo dele. Mas ele está, assim, olhando para o Redentor, que um dia irá surgir e que um dia irá julgá-lo de forma justa, não como os amigos estavam fazendo, não como a situação muitas vezes demonstrava. Então, nós precisamos entender que Deus julgará todos, os bons e os maus. E dependendo de como nós vivemos a nossa vida, amém, haverá um julgamento para a vida e um julgamento para o sofrimento e para a vergonha eterna. Em João, capítulo 18, versículo 25, quando há uma conversa ali entre Abraão e Deus a respeito, na verdade, Abraão e os anjos, né, que vão destruir Sodoma e Gomorra. E diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Então há essa preocupação, há essa pergunta aqui naquela conversa. E a resposta é: não fará justiça o juiz de toda a terra. No Salmo 96, 13 diz: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Então, nós podemos observar que dentre os julgamentos que vão acontecer e os que já aconteceram, né, haverá um juízo eterno e nós precisamos entender a respeito dessa doutrina. Em Judas, só tem um capítulo 1, versículos 14 e 15, diz: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Então, nós vemos aqui, já no livro de Gênesis, né, falando a respeito de Enoque, ou seja, o sétimo depois de Adão, essa questão do juízo e de Deus colocar na balança, né, e fazer justiça. Jesus ressuscitado é a certeza de que haverá um julgamento. Em Atos 17, versículos 30 e 31, diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, Paulo está falando aqui a respeito de que haverá um juízo e quem vai julgar é um varão, e nós começamos a entender à luz da palavra de Deus que esse varão é Jesus Cristo. Amém? Porque o próprio Jesus ele foi julgado. Nós podemos observar que dentre os vários julgamentos, ou dentre os vários juízos descritos na Bíblia, Jesus Cristo foi julgado. Cristo foi a primícias também do julgamento. Isaías 53, 12 diz: por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte,
foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, aqui Isaías profetiza que Jesus ele vai receber a parte dele, né? E com os poderosos ele vai repartir o despojo. O que era o despojo? O despojo era quando um rei ia à batalha e ele vencia, tudo aquilo que pertencia ao outro rei passava a ser um despojo de guerra. Então pertencia ao rei e também aos seus homens. Então Jesus Cristo, ele veio e foi fiel, e sendo fiel até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Então, Jesus, ao ser fiel e ao ser julgado, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Esse nome tem o poder de salvar, mas esse nome também terá o poder de julgar. Amém? Em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4, vai falar que Deus falou de várias maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, por qual também fez todas as coisas. Jesus foi o primeiro a ser julgado e foi recompensado por uma vida perfeita, recebendo autoridade e posição à direita do Pai, o nome que está acima de todo nome, e como herança, o domínio sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, nós podemos observar que Jesus Cristo, ele foi julgado e recebeu a sua parte, a sua herança. A igreja também será julgada. Amém? Então, nós falamos sobre o tribunal de Cristo e vamos falar ainda mais. O tribunal de Cristo, isso vai acontecer imediatamente após o arrebatamento, será um julgamento para a recompensa das obras praticadas pelos crentes. O tribunal de Cristo não determina a salvação. Se você vai comparecer perante o tribunal de Cristo, você não vai ser julgado para saber se você é salvo ou não salvo. Indo ao tribunal de Cristo, você já está salvo, mas você vai ser julgado pelas obras que você praticou em consoante à vocação celestial e ao chamado de Deus para a sua vida. Amém? Por quê? Porque ninguém é salvo pelas obras, mas pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. Haverá também, na segunda vinda, o julgamento dos judeus vivos. Haverá um juízo para os judeus que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, depois da tribulação daqueles dias, né? Os 7 anos de tribulação. Então, na segunda vinda, os judeus, eles vão clamar e Jesus virá e irá juntar e vai separar os escolhidos, né? Vai separar os bodes das ovelhas. Então, são as respostas àquelas 3 perguntas que são feitas em Mateus capítulo 24, versículo 3. Esse juízo também foi profetizado por Ezequiel nos capítulos 20, do versículo 33 ao 38, e no capítulo 39, dos versículos 25 ao 29. E é semelhante ao juízo que houve em Números 13 e 14, quando Deus julgou a incredulidade dos 10 espias e do povo que não creu neles. Então, é importante nós vermos que Deus determinará quais judeus entrarão como convidados para a festa de casamento de Cristo com a sua igreja. Nós vemos também na parábola de 10 virgens, e aquela parábola das 10 virgens representa os judeus, não a igreja de Cristo. Nem o noivo se casa com 10 mulheres, na cultura judaica. A palavra virgem pode ser usada tanto para mulheres como para homens. O casamento era uma cerimônia discreta e era chamado de bodas, e a festa de casamento era chamado de ceia das bodas e podia durar até uma semana. Jesus estava ali alertando os judeus quanto a estarem preparados para quando Jesus, o noivo, voltasse com a igreja, a noiva, que então seria já sua esposa, e ele e os convidados estivessem prontos. Então, é importante nós entendermos isso. Amém? Então, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então, aqui está falando das bodas do Cordeiro. Amém? Porém, a parábola das 10 virgens, que tinham 5 prudentes e 5 nécias, está falando a respeito do julgamento dos judeus.
As virgens representavam, na verdade, judeus justos e injustos. Os judeus considerados como justos serão aqueles que estiverem crendo. Os gentios vivos também serão julgados na segunda vinda. Jesus os assentará no trono. Jesus se assentará no trono e a todas as nações. Os gentios que estiverem vivos na segunda vinda de Jesus se reunirão para serem julgados. E no final do milênio, o julgamento do diabo e dos seus anjos, está lá em Apocalipse capítulo 10. E tantas hostes celestiais, está em Isaías 24, 21 e Efésios 6, 12, que atuam hoje, quanto também os anjos aprisionados, de Judas capítulo 1, versículo 6, e 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. O julgamento do grande trono branco serão julgados todos os que não estão no livro da vida, e esses serão lançados no lago de fogo. Amém? Então, nós podemos observar que há rigores diferentes, ocasionando graus diferentes de punição. E nós precisamos, irmãos, entender essas coisas, porque o entendimento dessas coisas vai nos levar a viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que está constantemente buscando se santificar ou se separar das coisas que não agradam a Deus e vivendo as coisas que Deus tem para que nós possamos viver na sua plenitude, no seu amor e na sua graça. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.